Olá, meus amores do nono ano, estamos aí de novo. Vamos falar agora um pouquinho sobre linguagem literária, né? No capítulo 4 da apostila, aqui, ó, que é o que nós vamos trabalhar. Nesse capítulo, para a gente entender o que seria a linguagem literária, antes de qualquer coisa a gente precisa entender o que são esses textos literários. Os textos literários, eles têm dentro deles como característica a recriação da realidade. Aquilo que a gente já conversou na sala de aula várias vezes, né? Você se baseia na realidade, você usa elementos da realidade e constrói uma história, constrói uma narrativa em cima de algo que é real. Então, você tem, por exemplo, elementos da realidade na história, mas são histórias de ficção. Você tem a presença ali de subjetividade, você tem a presença de sentimentos, né? Num poema, por exemplo, você tem toda a emoção exposta pelo eu lírico. Você tem uma linguagem figurada, conotativa. Então, aquelas linguagens do capítulo anterior que nós falamos da linguagem figurada, né, das figuras de linguagem, elas são utilizadas nos textos literários. Já os textos não literários, eles vão ser exatamente o oposto disso. Os textos não literários, eles têm uma linguagem objetiva, eles têm uma linguagem direta, utilitária, né, informativa, uma linguagem denotativa, né? Eles procuram usar essas palavras no sentido que elas são ali, no sentido real delas, sem essa conotação que tem os textos literários, né? E aí, gente, você vai ver o quê? Que da linguagem literária você tem algumas características. Você pode, lá na sua apostila, por exemplo, da página aqui, ó, da página 49 em diante, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, da página 49 em diante, você tem aí essas características que tem a linguagem literária. Uma delas, por exemplo, a gente pode falar da polissemia. O que seria a polissemia? A polissemia é o conjunto de significados e sentidos que uma palavrinha ou uma expressão pode adquirir. Por exemplo, você tem lá se eu não me engano, é uma música de Chico Buarque. Ai, gente, teria que... eu acho que Seu Jorge. Acho que é Seu Jorge. Uma música lá de Seu Jorge que fala assim, eu sou favela. Na música, ele fala assim, tem até na apostila de vocês, se vocês quiserem acompanhar o que eu estou falando, tem lá. A favela nunca foi reduto de marginal. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde, marginalizada. E essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Sim, mas eu sou favela. Posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Só se vive lá. Porque para o pobre não tem outro jeito, apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Quando você vê nessa música, nesse poema, né? Música é poema, né? Lembra que nós já falamos disso? É poesia. Quando você vê nisso a palavra favela, você vê que ela é polissêmica. Poli significa muitos. Semia, significados, sentidos. Então, ela tem muitos sentidos, essa palavra favela. Por quê?
se você vê lá, essa palavra favela não significa só a área, né, que as pessoas de uma determinada classe social vivem, que é uma classe social mais baixa vive, mas significa aí nesse poema, significa aí nessa música um estilo de vida. Então você vê que ela adquiriu aí 2 significados, uma única palavra. Então essa linguagem a gente chama de linguagem polissêmica. Depois a gente vai ver lá como característica também é a plurissignificação. Pluri são muitos, diferentes, significação, diferentes significados, muitos significados. Só que aí, diferente da polissemia que foca numa palavra, a plurissignificação vai exigir que nós, leitores, interpretemos o texto, que haja aí uma interpretação do texto para poder entender isso. Então, por exemplo, tem um poeminha do Mário Quintana, que tem lá na apostila também de vocês, que fala assim, ele chama poeminha do contra, né? Todos esses aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Quando o Mário Quintana coloca isso, você lê o poeminha inteiro, poeminha do contra inteiro, então você entende por ele que ele tem várias significações. Então, assim, existe pessoas que atrapalham a vida do eu lírico, né? Apesar de atrapalhar, ele tem a oportunidade de superar isso, né? Você vê aí que tem um jogo de palavras, né? Você vai ver aí a palavra, por exemplo, o verbo passar, né? Quando ele fala assim, eles passarão, né? Significa que eles vão ficar para trás, que eles se vão. E no caso, quando ele usa a palavra passarinho, eu passarinho, no diminutivo, a palavra pássaro aí no diminutivo, significa que ele está atribuindo a ele uma liberdade, uma leveza do ser. Então, os outros se vão e ele vai ficar porque ele é livre, ele tem essa leveza da ave, que é o passarinho. Então, você vê assim, você tem muitos significados, né? Uma forma de interpretar o texto num todo. Quando você tem esse texto, você tem que interpretar ele num todo. É a plurissignificação. Depois a gente tem a verossimilhança, que é a ligação que a literatura possui com o real. Vero, né? A gente já ouviu falar, é vero, é verdade, né? Verdade, é semelhança com a verdade, semelhança com a realidade, semelhança com o real. Embora na literatura não existe uma obrigatoriedade de ser fiel a essa realidade, mas existem elementos da realidade nas histórias. Então, por exemplo, se você pegar a história da Chapeuzinho Vermelho, na história da Chapeuzinho Vermelho, eu tenho lobo, eu tenho vovó, eu tenho cesta, eu tenho floresta. Todos esses elementos são elementos da realidade, são semelhantes à realidade, existe uma semelhança deles com a realidade. Todos esses elementos existem. Entretanto, aí você vai entrar com a parte do que não é fiel à realidade. O lobo fala, o lobo é mau, né? Mas a gente tem algumas semelhança com a realidade. O fato da menina ser desobediente é uma semelhança com umas atitudes reais. Então você vê a presença da verossimilhança, de ter uma linguagem verossímil num texto literário, é exatamente isso. Ter essa ligação que a literatura tem com a realidade, embora ela não tenha essa obrigatoriedade de ser fiel à realidade, tá? Nós temos um outro item chamado de ludicidade, né, na linguagem literária. Ludicidade vem de lúdico,
né? Os textos lúdicos, os textos, eles são capazes, esses textos que brincam com a gente, são capazes de encantar, de envolver, de entreter o leitor, estimula a imaginação. Você vê assim que em muitos poemas, em muitos textos, o autor brinca com as palavras, brinca com os textos, né? Faz jogo ali. Você vê lá o Alto da Barca do Inferno. Você tem o quê? Personagens que vão que são relacionados aos defeitos humanos. Então, assim, esse poder de brincar com os textos, né, de fazer com que os textos sejam lúdicos, faz parte da linguagem literária, tá? E por último, lá na apostila de vocês vão ver o termo metáfora. Metáfora nós já vimos lá na aula passada, que é uma figura de linguagem. E na literatura, na gramática tradicional, essa figura de linguagem vai ser o quê? Aquela comparação subentendida, né? Vou dar um exemplo para vocês. Tem um poema, até que está na apostila de vocês, do Manuel de Barros, que chama O Punhal. Lá ele fala assim, vamos ver assim. Eu vi uma cigarra atravessada pelo sol, como se um punhal atravessasse o corpo. Um menino foi, chegou perto da cigarra e disse que ela nem gemia. Verifiquei com os meus olhos que o punhal estava atolado no corpo da cigarra e que ela nem gemia. Fotografei essa metáfora. Ao fundo da foto aparece o punhal em brasa. Gente, veja bem, nesse poema, quando ele fala lá, verifiquei com os meus olhos que o punhal estava atolado no corpo da cigarra, na verdade não existe um punhal de verdade. O que há ali são os raios solares que parecem atravessar o corpo da cigarra. Lembra lá no começo do poema? Lá no começo do poema fala o quê? Eu vi uma cigarra atravessada pelo sol. É assim que começa o poema. Então, você tem o que aí? Os raios solares que atravessam. Por isso, existe uma metáfora que diz lá, verifiquei com os meus olhos que o punhal estava atolado no corpo da cigarra. Outra metáfora que a gente encontra nesse poema aí é quando ela fala assim, fotografei essa metáfora, ao fundo da foto aparece o punhal em brasa. Então, assim, fotografei essa metáfora. O poeta, ele não teve lá uma câmera fotográfica que ele vai registrar esse momento. Na verdade, quando ele fala ali, fotografei essa metáfora, significa que ele guardou na memória aquela imagem, aquele acontecimento, aquele fato de o sol se parecer com o punhal que atolava o corpo da cigarra, certo? Então, você vê aí a presença da metáfora num dos textos. Isso é uma das linguagens literárias, certo? Então, gente, eu estou encerrando esse capítulo, termina aí. Eu espero que vocês leiam com tranquilidade esse capítulo, com calma. Confiram aí tudo que eu expliquei. Se tiver dúvida, vocês me perguntem lá no plantão. Vamos fazer os exercícios com atenção, tá? Sigam o roteiro direitinho, de acordo com o que eu pedi. Tá? Um beijo para vocês e até a próxima.